Olá, me chamo Aretusa Frutos, sou advogada trabalhista, sou professora na Anhanguera e atuo na advocacia desde o ano de 2005. Em 2011, 2012, eu dei uma virada de chave no que diz respeito às minhas escolhas de áreas de atuação e desde 2012 eu atuo como advogada trabalhista. Normalmente no meu escritório eu atuo na defesa de reclamantes e a minha escolha pela atuação em defesa dos reclamantes ou do trabalhador é justamente porque eu acho que ele ainda precisa de uma atenção especial, o trabalhador precisa conhecer melhor os seus direitos, ele precisa ser melhor orientado, mas não no intuito de buscar dinheiro, mas no intuito de dar a informação e de explicar o que ele de fato tem de direito e buscar aquilo que é realmente dele e não se aventurar no mundo no mundo jurídico como a gente vê em algumas situações ainda hoje. As leis trabalhistas, juntamente com as legislações previdenciárias, elas têm sido constantemente alteradas. Nos últimos 5 anos, a gente teve aí viemos de uma reforma trabalhista no ano de 2017, em 2019 nós tivemos outras alterações de lei, viemos aí com a pandemia que impactou profundamente as relações de trabalho, tanto do empregado quanto do empregador, e por fim, agora seguindo em 2022, 2023, tivemos outra série de medidas no intuito de melhorar as relações de trabalho. O que eu posso dizer que realmente veio para impactar foi a pandemia, na verdade, que trouxe já este cenário do trabalho em home office, né? Que já era uma previsão, já era uma ideia de que um dia viria a acontecer e a pandemia apenas veio a antecipar isso. Mas algumas pessoas já exerciam esse tipo de atividade, mas com a pandemia se obrigaram a tornar esse tipo de contrato, né? Esse tipo de trabalho em domicílio, esse trabalho em casa, uma realidade das suas vidas e tiveram que se adaptar. Isso hoje em dia já não é mais novidade, já acontece para nós, né? Já temos aí um conhecimento do como é que funciona as relações de trabalho de quem tem esse tipo de prestação de serviço, mas sem sombra de dúvida o que mais impacta é a tecnologia nesse cenário entre empregado e empregador. Não mudou profundamente as relações que nós conhecíamos na realidade, né? Veio algumas adaptações, veio algumas informações no que diz respeito a alguns direitos que estávamos acostumados a ter, mas de regra geral continuam praticamente as mesmas situações. Falta de diálogos. Por que eu digo a falta de diálogo? Porque a gente tem, de um lado, a necessidade do empregado trabalhar, do outro lado a gente vê a necessidade do empregador inteira, aquela mão de obra, né, que é uma realidade, é uma necessidade, e muitas vezes eles acabam não se entendendo na forma de conversa, e acho que toda a beligerância, todo o processo judicial surge a partir do primeiro não. O primeiro não causa aí esse problema, essa estranheza entre as partes. Então hoje eu acho que o maior desafio é fazer com que empregado e empregador, entre empresa e trabalhador, consigam ter um diálogo de forma saudável. A gente obviamente sabe que é difícil sem acreditar que um empregado vai poder sentar e conversar livremente sobre os seus direitos, sobre o que ele quer daquela relação de trabalho, né, que nada mais é do que um contrato. Mas se existisse de fato o diálogo, acredito que muitas situações que hoje a gente vê na justiça estariam sendo resolvidas. O aconselhamento preventivo, eu entendo que hoje ele é fundamental. Penso que toda empresa que queira que ela perdure no tempo, que ela avance no tempo, de uma forma saudável, obviamente, ela tem que ter esse cuidado, esse aconselhamento preventivo. E digo isso porque
Eu vejo habitualmente na Justiça do Trabalho as empresas que têm esse tipo de aconselhamento, que têm essa situação preventiva, não significa dizer que o trabalhador não vai entrar com uma ação judicial. Porque muitas vezes no meu escritório eu me deparo com algum empregado que quer entrar, mas eu já informo para ele que não tem o que buscar, que a empresa de fato ela está cumprindo com as suas obrigações. Então não é uma questão de eu quero entrar e eu vou entrar. Então eu vejo que ainda assim que ela acabe fazendo toda a sua parte direitinho, cumpra com a sua parte na relação, muitas vezes o empregador vai ter essa vontade. A questão vai mudar lá na frente as decisões trabalhistas que com certeza vão ser em favor do empregador que cumpre com as suas determinações. Então eu vejo que uma saúde, uma advocacia preventiva no que diz respeito às empresas vai com certeza afastar esse tipo de demanda do judiciário.